Eu quero falar hoje sobre relacionamentos para a glória de Deus. Nós temos falado aqui por muitas vezes que a COD tem um entendimento de que a igreja ela é a família da fé. E isso significa que nós acreditamos que a igreja é lugar de relacionamento. Mas não quero limitar somente ao campo aqui do templo e das nossas reuniões, ou do tempo de mesa que a gente possa ter com os nossos irmãos fora daqui, mas com quem é daqui. Mas eu quero hoje, com graça do Senhor sobre mim, com a orientação, a inspeção, a fiscalização do Espírito Santo sobre as minhas palavras, ministrar aqui aos nossos corações um entendimento sobre relacionamento em todos os âmbitos, em todos os ambientes, em todos os lugares, tudo para a glória do Senhor. Amém, gente? Eu acredito que nós, como falei aqui no início do culto, não fomos chamados para sermos coparticipantes do poder de Deus. Nós fomos chamados para ser coparticipantes da natureza de Deus em Cristo Jesus. E Cristo veio para nos mostrar o que é amor de verdade. E agora, se nós olharmos para Ele, todo amor que não é de verdade, ele cai, ele sucumbe, ele perece, e só o amor que é de verdade a gente pode encontrar nele. Mas é importante que a gente possa, ao longo da nossa caminhada com Jesus, encontrar também em nós este mesmo amor, porque o Senhor Jesus nos pediu para ter este mesmo amor. Em algum lugar da Bíblia, que agora eu não me lembro qual é, e os irmãos que me perdoem, mas também a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Mas assim, em algum lugar da Bíblia está escrito que Jesus falou assim, que vocês, um novo mandamento vos dou, que vocês amem ao teu próximo como eu amei vocês. Olha que o amor de Jesus Cristo é um amor muito poderoso. Como a gente falou aqui desde o começo, é um amor que entrega tudo, sem esperar nada em troca. Glória a Deus por isso. Livro de Ruth, todos acharam? Capítulo 1, verso 14 ao 16. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali também pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Senhor, eu quero pedir mais uma vez a tua graça, Senhor, para ministrar a tua igreja nessa manhã. Que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos, a fim de ministrar as tuas verdades aqui hoje. E que o Senhor possa conferir as minhas palavras e trazer tudo aquilo que pertence, que vem da parte do Senhor e não de mim mesmo. Porque eu, no máximo, consigo falar aos ouvidos dos nossos irmãos, mas eu sei que se o Senhor falar aqui nessa manhã, o Senhor fala aos corações. E o Senhor é capaz de imprimir as verdades eternas do nosso espírito, diferente de mim, que no máximo posso falar alguma coisa que os nossos irmãos fiquem impressionados e achar, que legal que ele falou. Mas o Senhor não, o Senhor é capaz de criar em nós, com a tua palavra, raízes muito profundas das tuas verdades, para nos fazer encarnar essas verdades, Senhor, assim como Cristo também encarnou. E que assim nós sejamos a manifestação da tua palavra por onde quer que a gente vá. E nós precisamos muito da tua graça, da tua bondade e fidelidade para isso, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Depois de ler esse trecho de Ruth, eu quero pincelar algo aqui que me chama a atenção também. Não precisa abrir, mas está em João capítulo 13, verso 1, que diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu quero fazer um link aqui entre o relacionamento de Noemi e Ruth e de Jesus com seus discípulos para iniciar essa palavra. Ruth era uma mulher do povo de Israel, se casou e aí teve fome na terra de Israel e ela foi morar em Moabe. Quando ela foi morar em Moabe, os seus 2 filhos se casaram naquela terra, mas se casaram com mulheres moabitas. Mulheres que tinham crescido em uma cultura diferente, como a gente estava falando, né, Jô? Que o casamento às vezes une, né? Pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes, deuses diferentes. Mas ocorre que depois de algum tempo, Noemi perde seu marido, se torna uma mulher viúva, mas tem seus filhos e suas noras. Mas passado um pouco mais de tempo, ela perde também os seus filhos, então são 3 mulheres sem homens. 3 mulheres viúvas, sendo uma sogra e 2 noras. Quando Noemi propõe a elas, dizendo assim, voltem para o povo de vocês, para a casa de vocês, para os deuses de vocês. Uma chora muito, porque ela ama a sogra dela. Ela gosta daquela mulher. Noemi, aqui nesse momento, é uma representação do próprio Cristo, de uma mulher íntegra, de uma mulher com um bom relacionamento com suas noras. Orfa e Ruth nunca fizeram uma piada de sogra. Não podiam. Porque elas tinham uma sogra muito boa. Elas amavam aquela mulher. Se apegaram a ela como se fosse uma mãe. E o Lucas também não pode falar da sogra dele porque ela está aí do lado. Rodrigo, segura a onda, mano. E essas mulheres, elas se apegaram a Noemi, mas uma delas, quando Noemi falou assim, vão vocês agora. Ainda que eu pudesse casar hoje, e na minha noite de núpcias engravidar, vocês esperariam meus filhos crescerem para se tornarem seus maridos de novo? Porque essa era a tradição da época, quando a mulher ficava viúva, o marido casava, o irmão do falecido casava-se com ela. Então ela falou assim, vocês esperariam meus filhos crescerem para vocês se casarem novamente? Então Orfa falou assim para Noemi, chorando, com tristeza genuína, com tristeza verdadeira e sincera. Eu vou para o meu povo. Te agradeço muito por tudo que você fez por mim, você é uma mulher excelente. Mas realmente eu preciso me casar de novo. Eu tenho que reconstruir a minha vida, eu tenho que recomeçar. A minha história teve uma vírgula agora, não é um ponto final. Eu não consigo ver esperança mais em continuar com você, porque realmente não há mais filhos teus para que eu possa me casar. Mas eu não quero viver assim. E Noemi, diante da mesma proposta, Ruth, diante da mesma proposta, disse para Noemi assim, não insistas para que eu saia de perto de você. Não insista para que eu te deixe e te abandone, porque aonde quer que você for, eu vou. Aonde quer que você dormir, eu durmo. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E fazendo o link com os discípulos de Jesus, eu me lembro de João capítulo 6, quando Jesus está trazendo um discurso muito duro, dizendo, eu sou o pão da vida, e aquele que de mim comer, que experimentar um pedaço de quem eu sou, este terá a vida eterna. Mas aqueles que não comerem não terão parte comigo, e estes não acessarão a vida eterna. Então, as pessoas que estavam em volta, sem entender muito bem o que Jesus estava falando, diziam assim, como pode esse homem tirar parte do seu próprio corpo para nos dar de comer? Como ele pode dizer que é um pão que veio do céu? Então aquelas pessoas acharam aquele discurso muito duro, e mesmo eles sendo discípulos, fizeram como Orfa. Saíram de perto de Jesus e falaram assim, não, ninguém pode suportar uma doutrina como essa.
Mas Jesus questiona porque Jesus não estava preocupado se ele estava sendo capaz de agradar todo mundo ou não. Ele estava preocupado de agradar o Pai, e agrade quem quisesse ou não, desagrade quem quiser, não importa, eu estou preocupado, Jesus dizendo, em agradar o Pai que está no céu. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus mostrando pouca preocupação, se tem gente do lado dele, que quer ficar com ele porque a palavra dele é bonita ou é dura, já virou logo para os seus 12 e disse assim, e vocês querem ir também? Jesus é o varão perfeito, que a Bíblia fala, é a medida de varão perfeito. A gente olha para ele e fala assim, é um homem perfeito, por isso que a gente segue. Por isso a natureza de Deus e de Jesus Cristo é imutável. Sabe de uma coisa, gente? Nós precisamos mudar. Eu e você, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser aperfeiçoados, precisamos ser dia após dia como um material na mão do Senhor sendo trabalhado para que a gente se torne parecido com o Cristo, glória a Deus. Porque nós temos uma grande diferença, gente, entre um sapato e uma pessoa. Sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? O sapato você compra ele zero, ele tá bom de usar e vai ficando ruim com o tempo. Quanto mais o tempo passa, o tênis fica pior. Já o ser humano é diferente. Ele não nasce pronto, ele vai se aperfeiçoando, vai ficando cada vez melhor com o tempo. Glória a Deus por isso. Por isso você não pode dizer nunca, eu não mudo, eu sou assim mesmo, e ser teimoso. Não, você precisa ser ensinável, porque quem não muda é Deus, porque ele já é perfeito. Você não é, você precisa mudar. Você não pode bater o pé e falar assim, eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito e acabou. Não, você precisa aprender a renunciar a esse seu jeito para que você viva o jeito de Deus. Você precisa logo matar esse eu que você fala, que você acha tão legal, para que você viva a vida de Cristo e que ela resplandeça através de você. Aleluia. Então os discípulos responderam para Jesus, porque ele, sendo esse homem perfeito, que não muda, como eu estava dizendo, virou para eles e disse assim, a fim de aperfeiçoá-los também, e vocês, querem ir também? O mesmo convite que Noemi fez, Jesus fez aos seus discípulos. Pode ir. A porta porta da rua é serventia da casa que não sai, né? É que não é versículo, a gente é bom disso, porque eu sou pastor, né? Ditado popular a gente não manja. A porta da rua é serventia da casa. Aberta, pode ir. Então Pedro virou para Jesus e falou assim, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então alguns órfãos saíram de perto da Noemi. Vocês estão entendendo isso? Alguns discípulos saíram de perto de Jesus. Jesus não era o tipo de pastor que estava preocupado em encher a igreja. Esse dia ele estava querendo esvaziar. Pode uma coisa dessa? É para tiltar a cabeça do pastor, né? É para mexer com a gente. Mas Rutes, que estavam ali ao redor dele, como Pedro, se apegaram a Jesus e disseram para ele assim, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas a recíproca, ela era unilateral, verdadeira, ambígua. A recíproca, ela era sinalagmática. Gastei vocabulário agora. Jesus não só os discípulos se prenderam a ele, mas a Bíblia fala em João capítulo 13, verso 1. Ele amou os que estavam com ele e amou-os até o fim. Meus irmãos, quando a gente pensa que a gente é o mais rejeitado, quando a gente pensa que ninguém mais quer a gente, quando a gente começa a olhar para nós mesmos e ver que nós somos um estorvo pela nossa própria ótica, Jesus vem e usa a vida de alguém, como está usando a minha vida hoje, para falar para você assim, amou-os até o fim.
tendo amado os que estavam com ele, amou-os até o fim. E o que isso quer dizer? Que quando você pensa que você está atrapalhando, que você é rejeitado, que você não serve para nada, Jesus está falando assim: ei, eu te amei e eu vou te amar até o fim. Só que é o seguinte, caminhar comigo não é você ser amado e continuar desse mesmo jeito que você é, como eu falei agora há pouco. Você precisa de transformação e de mudança. Você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Você precisa se arrepender daquilo que você já sabia e abandonou no meio do caminho. Você precisa se arrepender de todas as vezes que você rejeitou o amor que eu te dei. Quer andar comigo? Eu te amo até o fim, Jesus está dizendo para nós. Querem andar comigo? Eu sou capaz de te amar até o fim. E você para mim não é um peso. Você para mim não é um problema. Você para mim é precioso demais. Porque eu sou alguém que olho para você e nem você mesmo consegue ver o que eu vejo em você, porque você acha que você não presta, que você não serve, que você é um estorvo, enquanto eu estou olhando para você e consigo ver um futuro glorioso para a sua vida, se você me deixar trabalhar dentro dessa sua vida. Mas não é deixar trabalhar no ponto de só vir na igreja no domingo, amém, gente? Glória a Deus, vamos abrir o coração e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar as nossas vidas e deixar ele transformar de verdade. Porque enquanto a gente está preocupado de fazer culto, culto qualquer pessoa faz. Eu tenho uma cachorrinha vira-lata, ela tem um Deus. A Nina é o nome dela. Não precisa falar que é vira-lata, assim parece que está desprezando, né? Mas a Nina, ela tem um culto, ela tem um Deus, ela faz um culto. Se eu chegar em casa, ela é pentecostal, ela faz assim, ó. Até cachorro sabe prestar um culto. E a gente está preocupado em fazer um culto bem bonito, achando que depois que a gente fizer, Deus vai nos atender. Mas sabe quem era bom de fazer culto? Era Satanás. Não tem ninguém melhor para fazer culto do que ele. Cantava música afinadinha. Não era que nem eu. Os irmãos estão no... Hoje eu estou demais, gente. Acho que eu estou vendo muita internet. Os irmãos estão no tom, eu estou no Jerry. o talento para cantar está no sangue, só não circula, né? Mas assim, eu não sou como os irmãos aqui que têm essa habilidade e tal. Mas Satanás, ele era tão bom nisso, não desafinava nunca, Renan. Não errava um acorde. Contava dinheiro no final do culto e pagava todas as contas na tesouraria. Enchia a igreja. Só que entenda uma coisa, meu irmão, nós não estamos trabalhando para vir para um culto de domingo para encher uma igreja, nós estamos trabalhando dia após dia para sermos aperfeiçoados pela obra de Jesus Cristo. E aí eu te lembro que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou a boa obra, ele não terminou ainda. Então, por favor, abre o teu coração nessa manhã, deixa o Espírito Santo de Deus entrar e mudar de uma vez a sua história, e mudar de uma vez a sua vida, te salvar dessa situação difícil que você está passando. Deixa o Espírito Santo de Deus curar suas emoções de uma vez por todas. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que ele precisa fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus derrubar as muralhas que você mesmo construiu dentro do teu coração para que ele faça a obra dele. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher com o amor de Jesus ao ponto de você saber perdoar qualquer pessoa que tenha te ofendido. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher ao ponto de fazer você lembrar de alguém que te deu um prejuízo grande e não ter raiva dessa pessoa. Amém, Lemão? eu e o Lemão tomamos um balão esse dezembro agora. Com a grana, velho. Então a gente tem que lembrar daquele irmão e orar por ele. Aí o Lemão já fala assim, irmão, se for seu. De brincadeira, o Lemão é bem melhor que eu, vocês sabem disso. Ai, glória a Deus. Sabe que a palavra do Senhor, ela nos ensina a conviver com as pessoas. A palavra do Senhor, ela não é pau de amansar louco. A palavra do Senhor não é janela para a gente abrir e olhar para a palavra e falar assim, ó, se aquela pessoa lá estivesse lendo isso aqui, ó. A Bíblia nos ensina lá em Tiago que aquele que lê e que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é semelhante a um homem que olhou no que, gente? Aí alguns irmãos que sabem falaram, os outros que já ouviram, pode terminar agora, olha de frente para um espelho, tá? Para quem não ouviu, então vamos de novo, só para memorizar. A palavra de Deus é como um
é como uma janela, gente? Não, porque eu não olho mais para a Bíblia para ver a vida do outro e no que ele precisa melhorar nela. Eu olho para a Bíblia como um espelho. Quem que eu vejo no espelho quando eu olho para ele? Eu mesmo. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aquilo que precisa mudar em mim, não no outro. Glória a Deus. O problema é que a gente está orando, pedindo ao Senhor que Ele faça do nosso marido ou da nossa esposa o marido que a gente merece, a esposa que a gente merece. Quando, na verdade, a gente deveria estar orando, pedindo a Deus que Ele fizesse em nós o marido que a minha esposa precisa e a esposa estivesse orando a mesma coisa, pedindo que ela fosse a esposa que o marido precisa. Glória a Deus. Senão a gente fica fazendo oração egoísta, pedindo a Deus que a outra pessoa seja aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz feliz. Quando, na verdade, a gente falou por muito tempo que casamento é para fazer o outro feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Eu mudei isso aí agora. Já que não é versículo, né, é só ditado. Nós casamos para glorificar o nome de Jesus. E se o seu casamento hoje não glorifica o Senhor, ele vai glorificar daqui a algum tempo se você deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida. Então, o Espírito, a palavra de Deus, ela foi escrita e dada para cada um de nós para nos ensinar a conviver uns com os outros. Só que a gente pegou a Bíblia e por causa das diferenças de interpretação, isso virou motivo para briga e rixa. E aí por isso que eu falei que virou pau de dar em doido. E agora a gente pegou aquilo que era para ensinar a gente a conviver uns com os outros, a gente está se separando por causa da própria Bíblia. E é natural e é lógico que a gente vai ficar separado. Porque cada um está olhando para a Bíblia com seus próprios interesses. Quando, na verdade, cada um deveria olhar para a Bíblia e ver nela aquilo que precisa ser transformado e mudado dentro de nós. Quando cada um de nós deveria olhar para a palavra do Senhor e ver tudo que a gente precisa renunciar, ainda que não está renunciado. Glória a Deus. Aí a gente vai ver o que fala lá em 1 Timóteo, lá no finalzinho de 1 Timóteo, capítulo 6, eu acho, capítulo 4, não me lembro. Mas o apóstolo Paulo falando daqueles falsos mestres que pegavam para ensinar doutrinas falsas, que na verdade só queria arrumar encrenca com aquilo. Gente que usa a palavra para distorcer, para poder criar discussões, rixas, invejas, partidarismos. Quando na verdade aquilo que nos uniu é tão precioso e não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, que é o sangue de Jesus. E a gente ficou separado por causa de costume, por causa de doutrina, por causa de interpretação bíblica. Quando, na verdade, se nós olhássemos para a palavra do Senhor, para os fundamentos dela, não teria dúvida de quando Jesus fala assim para nós: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como ficar interpretando um versículo desse, não. Está muito claro o que Deus quer. Só que a gente ainda faz critérios de amizade, meus irmãos. Para ser meu amigo tem que corresponder a algumas características. Para eu amar alguém, tem que corresponder a algumas coisas que me agradam. Porque o meu ego não pode ser destruído num relacionamento. Na verdade, o meu ego tem que ficar cada vez mais amaciado por causa das pessoas que estão ao meu redor, que olham para mim, veem em mim coisas que eles gostam para poder ficar feliz comigo e eu ficar feliz com eles e ficar satisfeito pelo que eles acham de mim. Glória a Deus. Então, quais são os nossos critérios de amizade? A gente ama porque as pessoas acertam, ou a gente ama, ou a gente deixa de amar porque as pessoas erram? E isso denuncia que o nosso caráter ainda é egoísta, porque a gente está amando quem está certo por interesse e amando quem está errado por necessidade. Glória a Deus. Pastor, será que o senhor não está sendo muito duro? Não, porque alguns dos irmãos aqui realmente já venceram essa etapa, tá? Mas eu creio que sempre vale a pena ouvir de novo aquilo que o Senhor já falou com a gente uma vez, só para tomar mais uma vacina. Glória a Deus. Uma vez falou o Senhor, duas vezes ouvi. Só que tem gente que está ouvindo isso pela primeira vez aqui hoje. E aí eu oro para que o Senhor abra o teu coração para que você entenda isso e viva isso com intensidade. Por isso, se a pessoa não corresponder às minhas expectativas de relacionamento, eu não consigo ser amigo nem irmão dela. Não consigo me dar bem com tal pessoa porque ela é assim, porque ela é assada. Quando Jesus falou pra gente assim, ama o teu próximo
como a ti mesmo. E aí tem uma coisa importante, né? Na verdade, primeiro tem que haver um amor próprio, né? Para a gente poder amar alguém. Porque senão a nossa medida de amor vai ser muito ruim com o outro também, né? A Pri às vezes fala de mim assim, nossa, você não teve nenhum trauma quando você era criança, não? Porque eu me amo e sou correspondido, gente. Pensa num cara que se ama, sou eu. Eu me amo demais. Eu tenho muitas qualidades, né? Eu sou uma besta. Não, mas sério, gente, assim, eu tenho um amor próprio. A Pri me questionou uma vez sobre isso, falou assim, você não teve nenhum trauma não pra ficar desse jeito, se achando tanto assim? Se achando no sentido de se amando tanto assim? Glória a Deus. Que besteira, né, gente? Mas assim, tem gente que não consegue amar o próximo porque nem se ama também. A medida de amor que ela tem para dar para o outro é tão baixa porque ela mesma se submete a situações que ela não deveria se submeter. A Bíblia fala assim, vocês foram comprados, lá em 1 Coríntios capítulo 7, que é um trecho bíblico, presta atenção nisso, que Paulo usa para falar sobre convívio, que é casamento. 1 Coríntios capítulo 7 é um texto para falar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre convívio. Ele fala assim, não vos torneis escravos. Ele diz assim, vocês foram comprados por um alto preço, não vos torneis escravos de homens. Glória a Deus. Às vezes a gente se torna escravo sem perceber. A Bíblia diz que nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. E se eu não me engano, há um versículo em Provérbios que diz assim, tome muito cuidado quando você apertar a mão de alguém, não com essas palavras, mas quer dizer isso. E a pessoa entender que aquilo é um acordo, você acaba se submetendo a isso e acaba tendo que cumprir esse acordo e se torna compromissado com ele. Entenderam isso ou não? Seria melhor eu falar como está escrito na palavra assim, mas só para vocês entenderem mais ou menos qual é o contexto, mas diz mais ou menos isso. Que para eu tomar cuidado de muitas vezes se apertar a mão e parecer que aquilo é um acordo. Por quê? Eu já ouvi mais um ditado também que falam lá fora, que blush e bondade, se você usar demais, você vira palhaço. A Bíblia diz que a gente não deve desistir de fazer o bem. Mas, de fato, eu sei que se a pessoa for muito boazinha, sempre tem um aproveitador. Por isso a Bíblia fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos, mas se há um amor por nós mesmos, então tem que ser livre de todo jugo de escravidão. Glória a Deus, vocês estão entendendo isso, gente? Então eu não posso também amar mais o outro do que a mim mesmo, é amar igual. Eu fico feliz porque a Dê, que trabalha com pessoas, está me sinalizando que realmente isso parece um problema comum, né, Dê? E ela está concordando comigo por ser psicóloga. E eu me sinto até mais seguro aqui em falar essas coisas, porque eu percebo que muita gente se coloca debaixo de jugo de escravidão, porque sempre tem um aproveitador da bondade e do amor que você entrega para ele. Mas hoje o Senhor Jesus está nos libertando de todo jugo de escravidão em nome de Jesus. Como que ele faz isso? Fazendo você amar mais a você mesmo. Se ame. Depois ama o próximo. Glória a Deus. Faça para os outros o que você quer que façam para você. Mais uma vez, comparando com os ditados do mundo, né? O mundo diz assim, isso não foi de propósito, tá vindo essas coisas porque... Mas o mundo diz assim, não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para vocês. Não está de todo errado. Mas vocês percebem que não há vida nisso? É só não fazer o mal que está tudo certo. Só que a régua de Jesus é maior, porque Jesus falou assim, façam para os outros o que você espera que façam para vocês. Então vamos falar um pouco sobre casamento. Você está esperando que a sua mulher seja carinhosa com você? Dá você o carinho primeiro. Não, pastor, eu estou firme aqui para esperar ela fazer o carinho, porque ela precisa se despertar para isso. Não, meu irmão, ela não vai despertar. Não é o jeito dela.
Não é a característica. Aí você espera que ela cuide, ou a mulher fala assim, nossa, eu esperava que meu marido me ajudasse em casa. Jesus ficou ensinando a gente tantas vezes, falando assim, quando alguém te pedir para correr uma milha, corre duas. Se alguém te pedir a capa, entrega a túnica também. Ou ao contrário, se alguém te pedir a túnica, entrega a capa também. Para, Mandinha, de rir de mim, tá difícil hoje. Jesus está falando assim, vai além do que as pessoas estão te pedindo, renuncia até mais. Então, nessa questão de relacionamento, você está esperando que o seu marido te ajude em casa? Vai ajudar ele na tarefa dele primeiro. Faça para o outro o que você está esperando que faça para você. A gente fica pegando essas verdades, colocando fora de casa, quando na verdade dentro de casa não está sendo praticado. Mulher, você está esperando que seu marido seja mais carinhoso? Quando ele estiver dirigindo, só coloca a mão no braço dele, na perna dele, faz um carinho. O contato físico liga o casamento de novo. Quebra barreiras, quebra brigas, problemas, tudo volta ao normal. Agora sejam sinceras, mulheres, o que seu marido mais gosta? O que ele mais quer? Glória a Deus, todo mundo já entendeu. O que você mais nega para ele? Para quê? Viver assim. Eu sei que às vezes tem todas as situações, o cansaço, tem tudo mais. Agora, para o marido também, o que sua mulher espera de você? Faça para o outro o que você espera que faça para você. Muitas vezes você está esperando uma coisa da sua esposa, quando na verdade você precisava primeiro resolver o problema dela. Faz uma massagem. Está cansada, está com dor, está com isso, aquilo. Não está se sentindo amada. Graças a Deus não é o caso lá de casa. Minha esposa se sente amada até demais. Ela fala assim, gente, diminui um pouco aí que é um grude com todo mundo. Onde a Pri vai, tá todo mundo junto. Da pobre da Pri tá no banheiro, escovando o dente, tá o cachorro em volta, o marido se olhando no espelho também, ó como ele fica bonito junto, amor. Aí as crianças, mamãe. Onde essa mulher vai lá em casa, tá todo mundo junto, a casa tem 4 cômodos, a gente fica tudo tumultuado. Se ela deita no sofá, todo mundo deita em volta em cima dela. Mas às vezes a sua esposa pode ser que não esteja se sentindo tão amada assim. A Bíblia nos ensinou a conviver, gente. Entrega primeiro para o outro aquilo que você está esperando. Glória a Deus, gente. Não fica nessa guerra, nesse cabo, nessa braço de ferro, nesse cabo de guerra, esperando o outro ceder para mostrar que você tem razão. Tem muito marido que tem razão que dormiu no sofá, viu? Cheio de razão. Dormindo no sofá. É melhor a gente aprender a renunciar, meu irmão. É melhor a gente aprender a abrir mão. As pessoas vêm desabafar comigo, às vezes, situações que elas se sentem injustiçadas e é a pior coisa que elas fazem, porque eu ensino elas a aprender a viver injustiçada e ficar feliz com isso ainda. Não vem reclamar comigo que você está sendo injustiçado, senão você vai ter uma porção da Bíblia tão boa para você levar para sua casa que vai fazer um barulho na sua cabeça. Pastor, mas me enganaram, mas me fizeram isso. Fala assim, aí Paulo falando para dentro da igreja, falando assim, por que vocês não assumem o prejuízo? Fica com você o prejuízo, então. Jesus pegou o maior prejuízo que tinha para toda a humanidade, morreu numa cruz por causa do prejuízo. Olha que prejuízo grande, deu a própria vida para pagar a conta que não era dele. Aí a gente segue esse Jesus e fica brigando com os outros por causa da justiça que eu mereço. Esse dia um irmão veio contar vantagem para mim que tinha brigado com alguém porque tinha sido injustiçado e foi todo pomposo e cheio de razão. Não, e aí eu falei isso mesmo, eu apontei o dedo e eu falei mesmo porque eu sou assim. Eu falei, meu irmão, aí depois que terminou tudo, eu falei assim, cara, a gente precisa se converter, né? Como assim? Eu falei, você não lembra do que Paulo falou? Você não é capaz de sofrer injustiça? Você não percebe que você segue o Cristo que morreu por sua causa, assumiu o maior prejuízo e você está aí querendo justiça? Vai falar com Deus sobre justiça e pede justiça para Ele. Senhor, entre nós aqui, vamos resolver o que é justo para mim. Você morre na hora e vai para o inferno. Glória a Deus. Vai ou não vai, gente? Está sendo muito dura a palavra hoje? Deus está querendo bater de sarrafo mesmo.
para a gente se aprumar. De verdade, gente, porque assim, eu sei que, como eu falei, alguns irmãos já venceram essa etapa, essa parte já venceu. Mas eu sei que a gente precisa voltar a ouvir essas verdades e pensar um pouco no que a gente está vivendo hoje e saber que, na verdade, o que Jesus chamou a gente para viver foi renúncia. Quem chamou a gente para conquistar todas as coisas foi Satanás. Jesus é o salvador de verdade, mas ele salva quando a gente renuncia, glória a Deus. Ele salva quando você morre. Porque Satanás se faz de salvador falando assim, se você se prostrar, eu te darei todos os reinos. Glória a Deus, gente. Transforma as pedras em pães. Vocês percebem que Satanás era o salvador de Jesus? Ele estava 40 dias com fome. Alguém precisava salvar Jesus do deserto? Aí apareceu Satanás lá. Não, é só isso que você precisa fazer. Eu vou te dar tudo o que você quer. A justiça que você pediu. Jesus já sabia que, na verdade, ele seria um nome sobre todo nome, que todos os reinos da terra já seriam deles, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Jesus já sabia que pelo caminho correto e não por trilhas oferecidas por Satanás, ele conseguiria alcançar este lugar, e hoje ele é o nome que está acima de todo nome. E que depois de ter vencido essa tentação, ele voltou lá no inferno, roubou a chave da morte, meteu o pé na porta e falou assim, acabou. A vitória foi dada para a igreja na cruz de Jesus Cristo, com o sangue dele derramado. Só que olha o exemplo dele, sofrendo a injustiça. Enquanto a gente está lutando pelos nossos direitos, sabe que muitas vezes nós queremos expressar o nosso amor a Deus através de muitas formas. Com adoração, com entregas, com louvor, com jejum e oração. Mas quando Jesus foi chamar Pedro de canto e falar assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou, eu amo. Aí os irmãos sabem qual que é a resposta de Jesus, gente? Como que é? Vocês estão comigo? O que ele falou? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você quer mostrar que você me ama de verdade? Cuida dos irmãos. Você está vendo, Pedro, que eu estou indo embora? E que eu estou deixando o Espírito Santo de Deus e vocês que vão continuar isso aqui? Então essa questão de fazer para o outro o que você espera que façam para você, se você hoje veio para a igreja com a expectativa de encontrar um pastor para pastorear você, eu estou aqui disponível porque eu quero fazer isso por você, porque eu espero que alguém um dia faça por mim também, porque eu quero ser pastoreado. Mas que você saia daqui com esse mesmo entendimento, que você vai sair daqui hoje para ir lá fora pastorear a gente também. Mas antes de começar a pastorear a gente, conheça Jesus. Tenha um relacionamento com Deus e com Jesus primeiro, para depois ter um relacionamento com os homens que você consiga espelhar e refletir o amor de Jesus. Se a gente quiser mostrar algum cuidado, algum amor, algum afeto com Jesus, a gente precisa mostrar isso para os nossos irmãos. Quando, na verdade, princípios básicos e elementares da nossa educação às vezes estão defasados. Quando a gente sabe que quando um irmão que a gente não gosta muito está falando, a gente está olhando para o outro lado. Isso não precisava nem de Bíblia para ensinar, é só uma questão de educação e respeito mesmo. A gente precisa de muito cuidado, gente, de como a gente trata as pessoas, porque a prestação de contas com o Pai é de como a gente trata o irmão. Do jeito que você trata o seu irmão, é o jeito como você vai ser julgado quando chegar diante do Pai. Agora, por que a gente não tem que ter critérios de amizade? Porque vamos olhar por uma ótica que às vezes a gente não olha, porque a gente olha para a Bíblia e a gente vê muito do amor de Deus que é verdade, e que está expresso na Bíblia de muitas formas. Mas quando o homem pecou, a Bíblia fala que Deus fez o quê? Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Vocês estão comigo? Vamos olhar por essa ótica agora de que talvez, beleza, a gente sabe, o Senhor nos ama, glória a Deus, mas vamos olhar por essa ótica de que Jesus tira essa lente chamada Jesus dos olhos dele e começa a olhar para a gente sem essa lente.
Aí ele olha para mim, por exemplo, o Daniel, e fala assim, não me dou muito bem com o Daniel porque esse cara é muito chato. Quantas vezes tentei ensinar ele sobre algumas coisas e ele ainda erra? Quantas vezes tentei ensinar ele a ser santo sobre algumas coisas e ele continua pecando? Você acha mesmo que se Deus tivesse critério de escolha de amizade, você estaria aqui? Você acha mesmo que se Deus tivesse esse pente fino que a gente faz para serem meus amigos, para eu amar alguém, você acha que você estaria aqui? Pensa comigo, gente, vocês acham que estaria ou não? Eu não estaria. Porque quando eu olho para a natureza dele, não porque eu sou tão ruim assim não, mas quando eu olho para a natureza dele, sabendo quanto ele é bom, você acha que ele precisa ser meu amigo? Você acha que ele precisa ser seu amigo? Não precisa, gente. Se este é o modelo de amor, então também tenho que aprender a amar aqueles que eu não consigo colocar no meu critério de amizade por causa das características que não batem. Se o perdão de Deus for igual ao nosso, que fala assim, eu perdoei, mas é ele lá, eu aqui, o que seria de nós? Então, teu perdão, meu irmão, precisa ser completo também. Ah, pastor, é difícil. É, mas não é impossível. Se fosse impossível, o Senhor não pediria, porque Deus não é injusto. Deus não colocaria um saco de cimento de 50 quilos para uma criança de 5 anos carregar, glória a Deus. Por quê? Porque não é capaz. Se Jesus falou que você precisa perdoar, um perdão genuíno, verdadeiro e sincero, de todo o teu coração, então é porque é capaz, é possível. Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Faz sentido o que nós estamos falando aqui hoje, não? Por isso Jesus falou assim, vocês ouviram, ama o teu próximo, mas eu vou um pouco além. Ama o teu inimigo. Porque amar os que te amam, que diferença faz? Poxa, é fácil demais. Eu amar o Valdo e a Joana, são meus amigos, eles me amam também. Eu chego aqui mais cedo, encontro com a Joana, a gente fica batendo papo, que é gostoso conversar. É minha amiga, o Valdo é meu amigo. O Lucas e a D, gente, que prazer estar com eles, companhia boa, a gente já foi até viajar junto, ficou 3 dias junto, não deu briga. É fácil amar quem me ama. Aí Jesus fala assim, mas agora eu vou falar um negócio para vocês, amem aqueles que são seus inimigos. Mas como que eu posso amar alguém que é meu inimigo? Porque se é meu inimigo, eu não amo. Se é meu inimigo, eu não tenho amizade com ele, eu tenho inimizade com ele, porque a palavra... Vocês estão entendendo isso? Por que Jesus fala assim para você amar o seu inimigo? Porque ele não quer que você tenha inimigo. Porque quando você passar a amar, ele deixa de ser seu inimigo. Vocês estão comigo? A gente para de ter inimigos. Para fazer bem para o outro? Não, principalmente para fazer bem para nós. Porque quando eu arrasto o inimigo junto comigo, eu vivo mal. Mas quando eu sou capaz de amar aquele que me atrapalhou no processo, então eu estou livre. Quem está liberto não é o outro, sou eu. A Bíblia foi escrita para quê, gente? Para nos ensinar a conviver, glória a Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para exortar, para encorajar. Se o Senhor mandou a gente amar o nosso inimigo, vou repetir que é para ficar bem claro isso, é porque a gente não deve ter inimigo, porque quando a gente passa a amar alguém, essa pessoa passa a ser meu amigo e não meu inimigo. E foi o que ele fez. Romanos, no capítulo 5, verso 7, 8, diz assim, talvez alguém se encoraje de morrer por alguém que seja bom. Eu, por exemplo, eu acredito, só na hora do vamos ver que eu vou saber, mas eu acredito que se a vida da minha esposa, dos meus filhos estiverem ameaçados e eu puder dar a minha vida para salvá-los, eu não vou pensar 2 vezes, eu vou dar a minha vida e eles vão viver. Eu acredito que eu sou capaz de morrer por eles. Como eu falei, só na hora que a gente sabe, mas eu acho que eu sou capaz. Agora a Bíblia fala que a gente, talvez alguém se encoraje de morrer por alguém que ame, por alguém que é bom. Só que continua no verso 8 dizendo assim, mas Deus mostra o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores.
Vocês estão entendendo que antes de Cristo, antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus? Vocês estão entendendo que antes que Jesus viesse e morresse por nós e pagasse a conta que a gente não pagou, nós éramos inimigos de Deus, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Mas quando Jesus vem, o atributo de amor do Pai, o atributo chamado amor, é manifesto através de Cristo Jesus. E nós somos salvos e nos tornamos amigos dele. Porque ele fez isso primeiro. Ele amou os seus inimigos ao ponto de dar o seu filho para poder voltar à amizade. Vocês estão comigo, gente? Faz sentido o que nós estamos pregando aqui para você? Glória a Deus. Então, se Jesus tivesse olhado para nós e conservado a inimizade, nós não estaríamos aqui. Se Deus tivesse olhado para nós com aquele olhar de inimizade e tivesse dito, não adianta, não quero, não vou ter misericórdia desse povo, nós estaríamos todos condenados à morte. E em 1 João, no capítulo 4, verso 20 e 21, diz assim: João, capítulo 4, versos 20 e 21 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Só este versículo aqui para nós, gente, já é uma paulada na cabeça. Agora os nossos critérios de escolha para amar alguém vai começar a desmoronar. E a gente vai ter que ser capaz, com a ajuda do Espírito Santo, de manifestar o amor de Deus para todas as pessoas. Eu me incluo nisso, tá, gente? Eu disse que alguns irmãos aqui já venceram essa etapa. Eu acho que em algumas dessas coisas que eu falei aqui, eu ainda não venci. Estou no processo, olhando para a palavra do Senhor e tentando viver ela plenamente. Mas eu quero um dia poder olhar para qualquer pessoa, seja ela como for, e entregar uma parte de quem eu sou para ela, sem esperar receber nada em troca. Esses dias eu ouvi do pastor Paulo Borges Jr., ele falando sobre o jovem rico, que quando foi falar com Jesus, Jesus falou para ele assim, você obedece os mandamentos? Ele falou, obedeço. Ele queria saber como alcançar a vida eterna. Ele falou assim, Senhor, como que eu posso alcançar a vida eterna? Então Jesus falou assim, você obedece os mandamentos? Ele falou, obedeço. Honra teu pai? Então, sim. Então não tem mais jeito. Para você, a única saída agora, para você alcançar a vida eterna, é vender tudo que você tem e dar aos pobres. Aquele rapaz abaixou a cabeça, saiu triste, porque ele tinha muitas coisas para renunciar e não era capaz de renunciar a tudo aquilo. E aí o Paulo Borges Jr. falou assim, vocês sabem que talvez o pobre desse homem não era alguém de fora? Talvez o pobre desse homem não era alguém que não tinha dinheiro. Talvez o pobre daquele homem rico era o seu próprio filho, que não tinha um pai porque ele estava preocupado com o dinheiro. Olha a reflexão que o homem foi fazendo a gente ter. E aí ele falou assim, sabia que você também tem um pobre do seu lado? Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, que está esperando você ter um tempo com ele, um momento, está esperando você ter uma entrega para ele. E aí ele fez a gente pensar, quem que é o seu pobre? O seu pobre é quem? É aquele que você pode entregar tudo e não pode receber nada de volta. Quem que é o seu pobre? O seu pobre é aquele que você vai entregar tudo que você tem e não vai receber nada de volta. Você é capaz de entregar para ele? É que o Paulo Borges Jr. sobe muito a régua, né? Aí não é nem bom ficar ouvindo muito não, porque a gente já pensa que está desviado, não tem jeito pra gente. Mas pensa bem, gente, não é uma verdade isso? Essa capacidade de entrega foi a mesma que o Senhor teve. Porque o jovem rico teria que deixar tudo
para voluntariamente entregar. Quando a gente passar dentro dos nossos relacionamentos, da etapa que a gente espera os nossos direitos serem realizados, para a etapa em que eu favoreço o outro e que sou capaz de entregar tudo, mesmo que ele não possa entregar, daí a gente é livre. E principalmente dentro de casa, no casamento. Glória a Deus, gente. Agora com aquela observação que eu já falei aqui agora há pouco, tá? Não vos torneis escravos de homens. Estamos juntos? Vocês estão comigo? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12, diz assim. A gente pode pôr aqui no telão também, né? 1 Tessalonicenses, verso 3, capítulo 3, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Mas eu gosto muito de uma versão, por isso que eu fui procurar aqui em outra Bíblia. Uma versão que diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Sabe de uma coisa, gente? Quem faz transbordar o amor de Deus em nosso coração é o Espírito Santo. E por isso que eu fui procurar a versão que fala transbordar, porque eu gosto dessa palavra. Porque transbordar é ter em excesso, é ter mais do que precisa, é ter mais do que cabe. E todos nós aqui recebemos a porção de amor de Deus que é mais do que nos cabe. E para que Deus fez transbordar o amor dele em nós, gente? Porque transbordando de nós, vai acessar, afetar, atingir e alcançar aqueles que estão ao nosso redor. O amor de Deus que está em Cristo Jesus transborda de nós para os outros. E por isso, a gente até pode ser uma igreja, como nós já falamos aqui, que ama, acredita e quer fluir nos dons do Espírito e no poder de Deus. Mas não há nada maior do que o amor. Porque poder sem amor não serve para nada. Sabe para onde que vão os nossos milagres e o nosso poder de Deus? Sabe para onde que vão, gente? Para o inferno. No céu, poder de Deus sobre você não serve para nada. Para entrar no céu, falar em línguas, profetizar e curar enfermos não significa que você vai entrar. Por muito tempo, nós como igreja escolhemos pessoas que fluíam no poder para poder pastorear a gente, porque o poder era algo impressionante. Só que o céu não olha para o poder, o céu olha para o caráter. E poder não entra no céu, o que entra é o caráter de Cristo. Por isso que quando chega lá, muita gente vai falar assim, mas eu expulsei demônios e eu curei enfermos em teu nome. Jesus fala assim, sai de perto de mim que eu não te conheço. Por isso, muito melhor do que só poder de Deus é ter o caráter de Jesus em nós. Então nós acreditamos que vamos fluir no poder. E essa é uma igreja que vai fluir nos dons do Senhor. Eu creio nisso, mas nós vamos fluir a partir de um caráter cristão que ama as pessoas. Porque se eu tenho poder sem amor, não serve para nada. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Se coloque de pé. Vamos orar sobre essa palavra.